Se não passamos, passaremos por ele. E nós precisamos ser tratados pelo Senhor nesse ponto. Então, Lucas, no capítulo 18, versículo 9, diz assim: Jesus dizendo: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, temo a voz, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Um dizia, batendo no peito de si para si, e esse dizia, batendo no peito: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta, olha isso, todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Irmão, Jesus tinha uma lição tremenda nessa ilustração. Primeiro porque ele começava com 2 contrapontos totalmente diferentes. Um religioso, o fariseu, aquele que entendia da lei, aquele que procurava ir além da lei, aquele que era exímio naquilo que fazia, que tinha lustrada a sua religiosidade, que tinha orgulho de ser o que era. E do outro lado, era judeu, e do outro lado, um publicano, que era um funcionário público, que era alguém que trabalhava para alguém que eles estavam governando. O publicano, na maior parte, os publicanos eram cobradores de impostos, de taxas, mas essas taxas, esses impostos iam para o governo e principalmente para Roma. Quem é que gosta de pagar imposto? Nós brasileiros temos uma dificuldade com relação a pagar imposto. Nós brasileiros, por causa da questão de tantos escândalos que saem, de tantas coisas que nos provocam temor, nós somos avessos a pagar imposto. Mas a Bíblia recomenda que nós paguemos imposto sim. Ela fala: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em todo tempo, em todo momento, nós precisamos seguir as regras, as normas comuns. E aqui, nesse país principalmente, porque nós falamos talvez para tantos lugares no mundo, mas nós aqui, o nosso público, nós diretamente vivemos na América, vivemos nos Estados Unidos, e aqui o pagar imposto, ele é importante. Mesmo que você não goste, mesmo que você tente driblar as autoridades, o pagar imposto é fundamental em todos os casos. Não apenas quando você tem o green card, que você é obrigado, mas mesmo antes de você não ter o green card, se você não paga imposto, você tem problemas lá na frente com o juiz, quando o seu processo for chegando num ponto em que eles vão dizer: você pode estar legal no país ou você não pode estar legal no país. Os impostos têm um peso que os irmãos não acreditam. E para a cidadania, de igual forma, se você não paga imposto, quando chega na cidadania, você é brecado também. Então os impostos têm uma importância tremenda. Não tem para aqueles que acham que não é importante, que não gostam de fazê-lo, mas um publicano tinha essa responsabilidade. E Jesus começa dizendo que os 2 iam ao templo. E o templo, naquele momento, naquele instante, significava Deus estava presente lá. Então era muito importante que fossem lá orar. Hoje nós temos a liberdade de orarmos em qualquer lugar, de qualquer forma, de joelho, de pé, sentado, no chão, no banheiro, onde quer que seja. E eu ouvi uma história um tempo atrás, até interessante, diz que uma mulher estava com um caderno de oração no banheiro, no vaso, com um caderno de oração e a Bíblia do lado, e de repente o diabo, não sei se entrou, só se falou de longe. Mas dizem que é uma história que está na biografia dela, que eu esqueci quem era. Olha que coisa, foi muito recente. Então essa mulher, enquanto estava com um caderninho de oração e a Bíblia do lado, o diabo dizendo: então você está aqui, nesse lugar, fazendo o
que para o seu Deus, orando nesse lugar? Aí diz que a mulher, muito calmamente, falou: olha, Satanás, uma coisa eu sei, para quem eu estou dirigindo as minhas orações. Esse livro de oração, eu sei a quem eu estou enviando os pedidos, as necessidades, as pessoas que estão com essas necessidades nesse caderno de oração, e eu sei para onde vou. Agora você pode ficar com todo o resto, porque é por aqui que você vai ficar. Acabou a história. Então, dá a entender, ou nós precisamos, de repente, entender que Jesus fala nessa história, que naquele momento era o templo, mas hoje nós temos acesso ao Senhor de qualquer forma, em todos os lugares, basta nós dizermos: Senhor, eu não sou mais escravo do medo, eu sou teu filho, Jesus, venha ao nosso socorro. Os muçulmanos dizem que a oração deles, para que a pessoa se torne um muçulmano, é uma oração de 40 segundos, 45 segundos. E a nossa, para que você seja cristão, não dura 30 segundos. Se com a tua boca confessares, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você aceita Jesus? Aceita. Amém. Não dá 30 segundos. Eu fui devagar, que é para ser bem didático. E hoje os irmãos vejam que eu estou didático. Graças ao nervo ciático, eu estou didático, parado, porque ele essa semana me pegou. Quando nós éramos jovens, nós íamos em qualquer encontro, uma reunião, né, moços ou moças, nós falávamos de namoro. Os homens falavam sobre as moças, e as moças falavam dos seus futuros, dos seus namorados, dos seus futuros esposos, ali pela casa dos 20 anos, até os 20 e pouco. Depois, quando a gente chega aos 40 anos, a gente já começa a falar: olha, os meus filhos, a minha casa, o meu carro, a minha aposentadoria, não é? A conversa já muda. Quando nós chegamos ou passamos dos 50, como é o caso, nós, quando nos reunimos, falamos sobre: olha, encontrei um remédio bom, eu conheço um médico, porque nós vamos perdendo o cabelo, a saúde, a paciência, dentre algumas coisas. E eu estou nessa fase. Então, graças ao nervo ciático, eu estou mais calmo hoje. E aí, sobre essa figura, Jesus falava que o fariseu e o publicano se dirigiram ao templo para orar, porque naqueles dias era comum que se orasse 3 vezes ao dia. Era costume, a cultura do judeu dizia às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Num desses 3 horários, eles chegaram para orar, porque eles consideravam que a oração eficaz tinha que ser feita no templo e você seguia o padrão judaico. Só que o hábito de orar em pé era comum. Embora o ajoelhar signifique submissão, signifique humilhação. E eu, se fizesse uma pesquisa aqui, de manhã, hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, eu perguntasse: irmãos, quantos irmãos se ajoelham diante do Senhor e oram? Quantos irmãos chegam diante do Senhor e se ajoelham? Eu acho que eu ia ficar impressionado. Eu venho de uma cultura, né, lá de trás, old school, como diria Paulinha, que me classificou disso, old school. Então, a minha velha escola lá atrás me fazia, todas as vezes que chegasse no templo, era rotina, era hábito, era costume? Era. Mas eu acho muito difícil de desintegrar de mim, de chegar e orar de joelhos. É uma das posições que eu mais gosto, que eu mais amo, é joelho, porque simbolicamente significa submissão, significa humilhação, significa alguém que está acima, que tem autoridade sobre a minha vida. Então eu gosto dessa posição. Não estou jogando na cara de ninguém, não quero aqui ensinar ninguém, mas só para repensar, que eu às vezes me constranjo ao ver quão pouco nós conhecemos como Deus é grande, como Deus é bom, e nós oramos de qualquer jeito. É lógico que hoje, pela graça, graças a Deus, temos acesso a tudo. Até eu oro no banheiro. Eu gosto, é um dos lugares onde eu mais oro e onde eu mais leio livros e Bíblia no banheiro. Passo bastante tempo lá. Às vezes, olha, acabei o que tinha de fazer, mas continuo lá, porque é um instante, é o meu office hoje com 3 crianças, é uma maravilha. E aí, Jesus então falava que o publicano se gabava de si para si. Ele praticamente que disse: Deus, olha só, tem um cara bom aqui, não é, pastor Marcos? Se existe alguém bom, Jesus sou eu. E batia no peito de si para si, porque eu não sou como os demais, eu não sou como esses, eu não sou como... O Senhor sabe, né? O Senhor pode contar comigo.
Então o fariseu estava fazendo uma oração de si para si, mas na verdade essa expressão significava, ele estava falando aos outros sobre si, afagando o seu ego. Até porque naquele tempo também a história diz que lá em Jerusalém havia feira em 2 dias, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. Então 2 dias havia feira, o pessoal do campo vinha para Jerusalém, a cidade ficava cheia. Então não era à toa que o fariseu queria aparecer. Foi no templo para um lugar de destaque e lá ele orava bem alto, porque ele dizia que ele era bom. Ele falava que ele era o máximo, que ele era o cara, que provavelmente Deus não ia encontrar alguém como ele. Senhor, eu sou perfeito, fala a verdade. Eu sou o cara. É ruim quando nós queremos nos justificar diante de Deus ou quando nós queremos alcançar testemunho diante de Deus falando de nós mesmos. Irmãos, como é bom quando Deus fala de nós, como no caso clássico de Jó. Não precisou que Jó se interpusesse entre a terra e Deus, com os sacrifícios, com a sua vida. O próprio Senhor deu testemunho sobre as qualidades de Jó. Não falou das posses de Jó. Quem falou foi o diabo. Ele falou das qualidades, ele falou do coração de Jó, falou do testemunho de Jó. Um outro homem, que Deus também fala sobre ele, Daniel. Ele se apresenta a Deus, mas ele não faz nenhum estrago, nenhuma extravagância. E a Bíblia fala que quando ele orava, o Senhor mandou um anjo para que trouxesse resposta a Daniel. E o anjo dissesse para Daniel e disse, desde o primeiro dia que você colocou no seu coração orar, desde o primeiro dia que você buscou ao Senhor, o Senhor estava te ouvindo, o Senhor estava te vendo, o Senhor já tinha solução, o Senhor já tinha resposta. Ou seja, Deus falando da pessoa, falando para a pessoa. Penso eu imagino o que será que Deus falaria sobre nós hoje. Ou nós nos preocupamos em ir nas redes sociais, no Twitter, e no Facebook, e no Instagram, e em qualquer lugar. E nós queremos fazer uma propaganda nossa, nós queremos nos autopatrocinar, nós queremos parecer bons. Mas em verdade, irmãos, isso não impressiona Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele não olha como vê o homem, Ele olha o coração, Ele pesa a intenção, Ele pesa o intento, Ele pesa o desejo, Ele pesa a vontade. Deus observa todas as análises. E como esse exemplo eu pego, um que eu tinha de um professor lá, que eu já falei também 1 milhão de vezes, lá no Brasil, na minha época de ginásio, lá pela 7ª série, 6ª série, eu sempre fui ruim de matemática, e eu tinha um professor que as minhas notas com ele, quando eu conseguia um 5, eu podia soltar fogos igual 4 de julho, fazer uma festa, porque eu não tenho, irmãos, essa concepção exata na cabeça, como tem o pastor Jona, como é bom o pastor Maurício, a irmã Kátia, que são bons calculadores. Eu calculo rápido, mas a essência da matemática comigo não funciona. E esse meu professor, ele uma vez deu uma prova, porque a classe foi tão mal, ele pegou e falou, olha, eu vou reanalisar a prova, eu vou olhar tudo, desde o princípio da efetuação, da leitura do problema, do desenvolvimento, não vou olhar só o resultado. Se vocês no meio do caminho trocaram um sinal ou erraram uma conta por pouco, eu vou considerar isso também. Eu achei tão elegante, tão bonito, tão digno, tão correto. Glória a Deus que eu passei naquele ano por isso, porque Ele analisou todas as coisas. Assim também, o nosso Deus, eu vejo que Ele analisa todas as coisas de uma maneira muito, muito calma, muito tranquila, querendo aproveitar tudo. Mas quando chega no orgulho, há uma tarja preta, há um sinal que dispara nos céus. Orgulho, orgulho, orgulho. E não sei se é porque nós estamos estudando nas sextas-feiras sobre os anjos, aliás, foi só sexta-feira passada e será a próxima, mas que eu tenho pesquisado um pouco sobre anjos, e vamos falar sobre Lúcifer na próxima sexta-feira, ou sobre Satanás, e o orgulho me salta aos olhos e me chama a atenção como Deus repudia o orgulho. Se há uma coisa que Deus não concorda e não gosta, é do orgulho. Mas aí esse fariseu falava ao seu jeito e lembrava o mesmo passo de Satanás, porque o que ele falava, ele dava um destaque no seu eu, na sua oração. Eu, embora não diga sujeito oculto em português, eu não sou como os demais. Eu jejuo, eu dou os dízimos. Quando a Bíblia falava em Deuteronômio que era um determinado tipo de cereal, alguns grupos de frutos do campo que deveriam ser dizimados, o fariseu batia no peito dizendo que dizimava de tudo, mais do que precisava, mais do que devia. Ou seja, ele não dava um dízimo de 10, ele dava um dízimo de 15. E se é 15, não é dízimo.
dízimo é 10, mas ele queria dar a entender a Deus que ele ia além, porque ele orava mais, porque ele jejuava mais, porque ele se apresentava no templo, porque ele tinha uma vida correta. Então ele estava se exaltando. Todo orgulhoso se exalta, coloca o eu no coração, coloca o eu na frente, já não coloca o nós, coloca o eu para qualquer situação, porque eu estava orando, porque eu tive revelação, porque eu fui levado, porque eu vi. Quando aquele que não é orgulhoso não vai usar a primeira pessoa em todos os casos. Existem situações que sim, para impor-se em determinada situação, mas na maioria das vezes a pessoa se omite e diz: Deus fez, Deus trouxe, Deus preparou, Deus fará, se Deus quiser. Deus está sempre no comando, porque o orgulho, uma das características pelas quais Deus abomina o orgulho, é que o orgulho nos torna independentes. O orgulho nos torna tão cheios de nós mesmos que nós achamos que nós não precisamos de Deus. Prova disso, Satanás, que foi achando que era, que podia e que deveria, só que tomou um grande pé no traseiro, porque na verdade o orgulho, ele só faz dinamitar a nossa relação com Deus. E já o publicano, ele orava com aflição na alma, com ousadia, com peso danado. Ousadia no sentido de dizer: Deus, olha, eu não sou nada. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha as minhas faltas, sê propício a mim, pecador. Significa: Senhor, dá uma justificativa, dá um jeito nessa minha situação, porque eu sou errado, dos pecadores eu sou o maior, Senhor, eis aqui um pecador. Não chegava com arrogância, não chegou com arrogância, porque dura coisa, irmãos, é quando nós queremos enganar a Deus. É difícil alguém passar a perna em Deus e jamais o fará. Sabe por quê? Porque Deus conhece todas as coisas, a nossa intenção, o nosso desejo. A gente não vê a hora do culto acabar. Isso é um culto para Deus? Imagina como é que sente, como é que fica o coração de Deus quando Ele percebe que nós temos pressa, que nós fazemos as coisas por fazer, que nós queremos mais, a coisa descambe para qualquer lado. Estou preocupado com a minha vida, com os meus interesses, com os meus negócios, estou interessado comigo. No meu telefone eu havia cunhado algumas frases, e havia uma frase que dizia: se eu chegar atrasado no aeroporto, eu perco o voo. Se eu chegar atrasado na escola, provavelmente a porta estará fechada. Se eu chegar atrasado no encontro, a não ser que a pessoa seja muito paciente, não encontrarei ninguém. Por que na igreja a gente acha que chegar atrasado é moda e que, como Deus está em todo lugar e o meu culto é pessoal, se a regra, se a norma é dentro de tanto a tanto, nós temos o hábito e o gosto de chegarmos atrasados? Eu não digo uma vez ou outra por uma situação. Porque se você chega atrasado no seu trabalho um dia, o Juca não vai descontar da funcionária. Se chega atrasado 2 dias, ele vai ficar de olho. Se chega no 3º dia, ele já vai começar a ficar preocupado. Se chega sempre, então a pessoa não está trabalhando de acordo. Sim ou não? Gente, domingo vocês estavam tão diferentes. Mas percebam que existem pessoas que têm o hábito de se apresentarem diante de Deus de qualquer forma. E uma delas é o horário. Eu fico impressionado. Às vezes eu vou lá no fundo, cumprimento e abraço, porque eu gosto. Mas eu fico impressionado com a quantidade de mesmas pessoas que vêm sempre no atraso. Parece que não gostam de ouvir: eu não sou não sou eu que canto, é o Mazinho. Então você tem que vir no horário. Chegue no horário, é bom. É decente. Eu nem sei porque eu estou me pegando muito nesse pedaço. Mas acontece que nós precisamos entender que Deus está olhando todas as coisas, irmãos. Deus é um Deus ordeiro. E na sexta-feira nós falávamos que Deus não está preocupado com a sua perfeição. Deus está preocupado com que você apresente o melhor, com que você faça a excelência, porque a perfeição nós não conseguiremos. Nós não somos divinos, nós não conseguiremos ser perfeitos, mas nós somos incentivados, nós somos instigados, nós somos referendados e referenciados a que façamos com excelência. Fazer com excelência é procurar fazer o melhor. Se o seu fazer com excelência é chegar 11 horas, 10h48, então, nós não estamos falando de excelência, nós estamos falando de outra coisa que brasileiro conhece bem. E esse homem dizia:
batia no seu coração dizendo que era pecador. E uma frase que eu achei interessante é que nenhum orgulhoso pode orar. Nenhum orgulhoso, presta atenção. O meu computador estava endemoniado, eu não consegui fazer a formatação, tive que usar da FAB. Então, a minha ideia era ter exposto esses textos aqui e mesmo essas falas. Nenhum orgulhoso pode orar. A porta do céu é tão baixa a porta do céu, que ninguém pode entrar a não ser ajoelhado. Isso foi uma frase de um anônimo. Eu fiquei pensando, imagina se não. A porta do céu é tão baixa que só se pode entrar ajoelhado. Deus é muito interessante quando dá essas frases para alguém. E o jejum era uma parte do ritual e obrigatório, principalmente no dia da expiação, uma vez por semana. E o fariseu dizia, Senhor, olha aí, cuida de mim, olha por mim, veja aí. O fariseu orava no santuário, não no santuário, mas provavelmente no átrio, que era um lugar à parte, que era um lugar de vista, de destaque, para ele poder ser visto, poder ser lembrado, poder ser falado, e as pessoas prestarem atenção naquele homem, porque se de repente ele fosse lá para frente, ninguém ia ouvir, porque no templo havia separação que era para as mulheres, onde as mulheres oravam e ficavam lá, mas o culto, a adoração era feita com os homens no santuário. Não é machismo? Não era machismo, era o costume da época. Então ele ficou num lugar à parte, bem no meio, talvez entre um e outro. E a Bíblia não. Os teólogos dizem que o publicano ficou mais para trás. Ele não ficou nem lá na frente, nem lá no meio. Ele ficou lá no fundo, lá para trás, querendo quase que como se esconder. E Jesus diz, o publicano saiu justificado, apesar de não ser justo, mas a sua atitude gerou justiça. Lucas 14, 11 diz assim, todo aquele que se humilhar, isso palavra do Senhor, todo aquele que se humilhar será exaltado. Todo aquele que se humilhar será exaltado. E a Bíblia também dá a réplica, e todo aquele que se orgulha, todo orgulhoso, todo soberbo é abatido. Porque Deus não está junto com o orgulhoso, porque Ele não tem orgulho. Nosso Deus não tem orgulho, Ele é o que é em essência. Mas o que é orgulho? É um substantivo masculino com origem no termo catalão orgulho, que é uma característica de alguém que possui um conceito exagerado de si próprio. Ou seja, o orgulhoso, ele pensa que ele é o cara, que ele está acima, que ele é único, que ele é o melhor, que ele é o salvador, que ele é o auxiliador do Senhor. O orgulhoso, ele pensa muito sobre si, ele considera sobre si, eu sou o cara, quem devia estar lá era eu, quem deveria fazer era eu tenho os skills, eu tenho a qualidade, eu tenho o conhecimento e a técnica para fazer, eu podia estar melhor, eu podia fazer melhor. Esse é o orgulhoso. E o orgulho é um sentimento de satisfação pela capacidade, uma outra expressão. O orgulho é um sentimento de satisfação pela capacidade ou um sentimento elevado de dignidade pessoal. Eu mereço, eu sou. Possui o lado negativo, que é esse que eu quero destacar, cuja manifestação se dá o nome de soberba, altivez ou arrogância. O orgulhoso vai ser conhecido sempre por isso, porque ele vai manifestar a soberba, a altivez ou a arrogância. Quem não? Quem não? A Bíblia cita alguns casos de orgulho. Naamã, 2 Reis 5, não vou nem dizer general. Ezequias, 2 Crônicas 32, 25, que achou que era o cara, que era o rei, e de repente estava abrindo o palácio para o inimigo. Satanás, que esse é o pai do orgulho. A Babilônia e a Síria, que foram duas nações que se acharam poderosas e orgulhosas. O rei Nabucodonosor, que comeu capim. Beltesazar, que viu uma mão no templo, escrevendo uma sentença terrível para ele. E mesmo em Apocalipse, crentes de Laodiceia. E tem outros exemplos de orgulho que os irmãos que leem a Bíblia conhecem e sabem muito bem acerca do orgulho. Deus odeia o orgulho, porque o orgulho é singular e foi um ataque direto contra Deus. Ele eleva o nosso coração acima de Deus, busca destronar Deus e entronizar a si próprio. Todo orgulhoso busca a destruição de alguém para que ele se perpetue. O orgulho busca destronar o seu próximo, colocando a idolatria do ego acima das necessidades do próximo. Porque o orgulhoso é isso. Ele pensa em si e por si
e para si sobre todas as coisas. E o meu próximo, pouco importa, desde que eu esteja bem. Em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu também. Em quarto lugar, talvez alguém comigo. Mas esse é o sentimento, esse é o pensamento do orgulhoso. Só que Jesus ensinou o contrário. Ele manda nós nos preocuparmos com os nossos inimigos. Jesus manda nós amarmos a todos. Jesus manda nós estarmos do lado das pessoas que têm necessidade. E o orgulhoso não vai fazer isso. Assume, olha que frase interessante. O orgulho assume muitas formas e estilos, envolvendo o coração como as camadas de uma cebola. Quando removemos uma camada, então vem outra camada. Jonathan Edwards disse isso. Imagina o orgulho como uma cebola, tira uma parte, mas tem outra, tira outra, tem outra, tem outra, tira outra. O orgulho é como uma cebola. Se você não entender nada hoje, sai com essa frase. O orgulho é como uma cebola. Qualquer pessoa ou liderança que esteja em posto de destaque atrai para si olhares da multidão, não por causa dos seus talentos e qualidades, mas por causa do seu destaque. E é comum nós nos tornarmos orgulhosos, líderes, pastores, ministros, cantores, tocadores, louvoristas. Nós temos o perigo de cairmos no orgulho, porque nesse momento os irmãos me olham. Eu posso estar por dentro, meu Deus, eu estou com o microfone, com a fala, com o raciocínio, glória a mim. É muito fácil nós termos orgulho, mas nós precisamos entender, nós não somos nada, nós não podemos nos deixar levar por esse sentimento. Quanto mais piedoso for um homem, quanto mais graças e bênçãos de Deus estiverem sobre ele, tanto mais precisará orar. Quanto mais abençoado, quanto mais cheio da graça, mais precisará orar, porque ele pode cair no perigo do orgulho. Satanás estará ocupado em agir contra ele, fazendo-o propenso a se envaidecer em algum momento, em alguma situação. O orgulho se alimenta de qualquer coisa. Por exemplo, ele se alimenta da prosperidade. Começa a ficar muito próspero, vai ficando orgulhoso, vai ficando dono de si. Glórias a mim. A fama e o sucesso, que o diga os que estão por aí, como é difícil descer de um pedestal. O acúmulo de conhecimento, o elogio, isso acaba trazendo também orgulho. E a pessoa não percebe, você é simples, você é pobre. Não, toma cuidado. Porque há um pastor da terra da irmã Kátia, que eu vi esses dias, que ele falou, olha, nós estamos na era 3G. Aqui na América 5, lá no Brasil ainda 3. 3G, que é glória, ganância e gambiarra. A glória, irmãos, ela é um problema. Porque quem não sabe lidar com glória, e nós não sabemos, vai acabar se ferindo. Porque toda pessoa que atrai para si luz, e a Bíblia fala que havia um anjo de luz, todo aquele que atraz luz para si, todo aquele que quer ser protagonista da história, todo aquele que quer ser o quarto elemento da Trindade para ajudar a Deus, está caindo e incorrendo no perigo do orgulho. E o ser orgulhoso independe da cara. Ser orgulhoso, se ele ri ou se ele é fechado, independe. O orgulho, irmãos, começa a brotar no coração. O orgulho está lá, a pessoa não vai reconhecer. Olha essa frase, é muito difícil matar de fome esse pecado do orgulho, visto que não existe quase nada de que ele não possa viver. Richard Mille, um outro escritor muito bom. O pecado se alimenta de todas as coisas. Aí, para tornar leve, tem aquela história que diz que um homem, provavelmente nós que trabalhamos muito, chegou em casa às 6h30 e começou a agradar a esposa, e a esposa com aquela cara fechada, ele tentando agradar a esposa, e conversa com a esposa, e abraça a esposa, e tenta fazer um carinho na esposa, e tenta contar uma história para a esposa com uma cara fechada, e a esposa brava, a esposa não querendo nem saber, e a esposa isso, a esposa aquilo. Depois de 1 hora que a esposa estava virada, e as irmãs sabem quando as irmãs estão viradas, não é? A esposa estava virada no quiabo aquele dia, e esse homem desistiu, falou para ela: amor, vamos começar de novo?
Cheguei aqui 6h30, já estou aqui mais ou menos 1 hora tentando aquietar o seu coração, te alegrar, e você reclamando da casa, reclamando dos filhos, reclamando do dia, reclamando de tudo, reclamando de dores, reclamando que eu não ajudo, reclamando da sua mãe, reclamando de todo mundo. Vamos começar de novo? Vou sair por aquela porta e vou entrar, vamos começar de novo. Eu não quero briga, tá bom? Vamos começar. Aí vai lá, sai ele, pastor Marco, abre a porta de novo. Quando ele fala, oi amor, ela responde, o que você está fazendo na rua até essa hora? São 7h30. Então, ou seja, não vai dar o braço a torcer nunca. Porque o orgulho, irmão, como saber se estamos imunes ao orgulho? Quão dependentes somos do louvor dos outros. Existem pessoas que vivem para agradar os outros. Existem pessoas que precisam ouvir a réplica dos outros, no sentido de que, olha, você está gostando, está bom, está assim, olha, você me agrada, estou agradando, não estou agradando, estou fazendo, estou cheiroso, não estou. O orgulhoso se preocupa muito, demais, com a fala dos outros. Isso pode ser com você, pode ser comigo. Mas eu coloquei uma foto lá no Facebook, ninguém deu like. Aliás, orgulho agora. Se eu coloco um texto no meu Facebook, 5, 6 comentários. Pastor Maia, pastor César, anda sempre por lá. Obrigado, pastor. Apoio moral tremendo. Texto. Se eu coloco uma foto, seja do que for, se eu coloco uma foto, sei lá, do Chico Bento, irmãos, 60 likes, 80 likes. Se eu coloco foto das minhas crianças, que às vezes é uma situação excepcional que eu gosto, para marcar, porque se vier um furacão, se vier qualquer coisa, um vulcão, a única coisa que nós podemos levar são as memórias. O resto vai ficar tudo por aí. Então, eu sei que o Facebook vai ficar por lá. Para bem ou para mal, vai ficar aí na esfera virtual. Quando eu coloco uma foto, seja do que for, 90, 100, isso me deprime, irmãos. Me deixa tão para baixo. Eu vejo que meu orgulho fica ferido. Que eu falo, tem paciência para ver foto, mas não tem paciência para ler. E, aliás, a nossa igreja... Os irmãos veem que tem um Facebook, muitas fotos. Por favor, estejam lá, vejam lá, se olhem nas fotos de lá, deem likes, compartilhem. É bênção. A ideia é que os parentes de vocês no Brasil, que vocês também, de vez em quando, possam pescar uma boa foto de lá, fazer um quadro, pôr lá nos seus arquivos. Estejam lá. Tem gente que passa, não dá nenhum like. O nosso orgulho fica ferido, irmãos. A gente vai lá na página, olha 20, 30 pessoas, sabe que passou 4.000 e não tem a capacidade de dar um like. Mas não é o caso. Nós estamos preocupados em nos apresentar do que ser. Você se preocupa mais em parecer santo do que ser santo. Você se preocupa mais em ser eloquente do que de fato o é. Você se preocupa em ser mais agradável do que você de fato é. Nós precisamos ser tratados. O orgulhoso, ele quer aparentar. O orgulhoso, ele quer ganhar primeiro. O orgulhoso, ele quer primeiro dar a entender. Nós, quando nos tornamos orgulhosos, nos tornamos inacessíveis. Os comuns já não têm mais parte conosco. Nós não temos tempo para conversar, para tomar um café. Nós não temos tempo para partilhar um pensamento, para orar. Nós não temos tempo. O orgulhoso se distancia porque ele se torna uma pessoa diferente. O orgulhoso é o primeiro que sai por essa porta quando o pastor está aqui. Que o grande amor de Deus, a pessoa já está lá no estacionamento. Ai, a graça de Jesus, já ligou o carro para esfriar. Antes do amém aqui, ele já está na placa do pare, quem para, e já vai embora. Tem uma pressa. Então, meu santo, eu sei que por vezes a gente passa do horário, mas entenda que se você não quer se tornar orgulhoso, você precisa ter contato com pessoas. Uma das formas de quebrar o orgulho é o contato com as pessoas sem esperar absolutamente nada delas. Uma das formas de você quebrar o orgulho é você se relacionar. Uma pessoa sozinha, fatalmente, vai ficar imaginando, maquinando. Dali a pouco, ou ela entra em depressão, ou ela se acha a pessoa. Porque nós precisamos de gente para interagir conosco. O orgulhoso tem necessidade de aplausos e elogios. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, ele precisa de elogio, precisa de aplauso, ele precisa de suporte. O orgulhoso espera e gosta de presentes, de surpresa, de reconhecimento. O orgulhoso gosta disso. O orgulhoso ama ser reconhecido. Uma frase: sei que sou orgulhoso, mas não conheço metade do meu orgulho. Robert McChain, um outro escritor bom também. Sei que sou orgulhoso, mas não conheço metade. Se ele descobriu o que era, imagina se Jesus não é na vida dele. Tenho mais medo do Papa, do ego, do que do Papa de Roma e todos os seus cardeais.
do papa do ego, do meu orgulho. Quem disse isso? Martinho Lutero. Se achava orgulhoso. Imagina ele passeando hoje pelas ruas, sendo, Santo Martinho, o senhor tem um monte de rua, tem até uma rua aqui, no seu nome aqui, Martin Luther. Sabe que graças ao Senhor teve até um grande homem também que puseram o seu nome, Martin Luther. Sabe que até tem uma igreja por causa do Senhor, Luteranos. Imagina ele de repente estufar o peito. Ele falou, não, eu não conheço metade do meu orgulho, eu preciso tratar dele. Você conhece o tamanho do seu orgulho? Aqui na América nós temos aquele ditado, um outro 3G, Golden Girl Glory. Ou seja, glória, mulher e dinheiro. Você conhece em que você vai cair? Nessa manhã eu dou a pista do glória, dou a pista do orgulho. Se você está caminhando para o orgulho, se você gosta de fanfarrice, toma cuidado. Se você gosta dos primeiros postos, toma cuidado. Se você só entra num lugar se você for reconhecido, toma cuidado. Mas na minha credencial está escrito Diácono Evangelista Ademar. Não. Você foi registrado como Ademar. Não tem diácono. Não, mas você que tem que entender que eu suei para chegar até aqui, como eu disse também 1 milhão de vezes. Na minha igreja, uma vez havia um culto de jovens e um homem foi lá e na hora de ser apresentado, ele simplesmente fez a menina que dirigiu o culto suar. E aí e eu sentado na frente vendo aquilo, fala uma vez, fala duas, fala três. Aí depois eu tive que pegar o microfone, né, e eu falei, irmãos, aqui está escrito fulano de tal. Ele falou, não, missionário fulano de tal. Eu falei, não, mas o senhor tem que entender que o senhor foi registrado pelo nome de fulano de tal. Nós não estamos falando da sua credencial. Aí eu tive que ser grosso. Tive que ser mal, mas foi só uma vez, me arrependo disso, em partes, mas não estava no nome, mas o orgulho, e sentou logo no primeiro banco, porque nenhum jovem veio trazê-lo, ele veio, arrumou e quis se colocar no primeiro banco. E a Bíblia é tão sábia que fala, olha, eu procuro os últimos, porque se você for digno de honra, alguém te acha, alguém te alcança, te traz até os primeiros. Agora, se você é posto no primeiro, e alguém fala, aí não é seu lugar, já está ocupado, pastor Marcos, você não pode vir aqui, levanta, põe lá atrás, é como se fosse pela orelha, que vergonha, uau! Mas o orgulho provoca isso, e você nem percebe. Nós precisamos de um lugar de destaque, pois não aceitamos ser menores ou ignorados. Mas eu sou o pastor presidente. Não, mas eu sou o fulano de tal, você não conhece? Irmãos, nós não temos que ter esses recalques em lugar nenhum. A menina do Burger King demorou 10 minutos para dar o seu lanche. Mas você está pensando o quê? Eu vou embora, não vou pagar. Algumas cenas que nós vemos de excessos, do orgulho da pessoa que domina, ela acha que tem o direito de maltratar. O orgulhoso vai maltratar, mas o pior é que ele vai ser maltratado. O orgulhoso necessita ostentar, né? Eu sou, eu tenho, eu posso. O orgulhoso gosta de disputa. Vai falar para alguém, isso agora é geral para nós. Se você, quando é confrontado, contrariado em alguma coisa, faz beicinho, faz briga e você bate o pé e quer que seja do seu jeito, das duas uma. Ou você realmente manda ou você está louco. Porque, irmãos, o orgulho provoca essa cegueira de nós estarmos sempre envolvidos em disputas e nós não aceitamos, presta atenção, nós não aceitamos a crítica de forma alguma. Nós sempre procuramos ver a crítica por um outro ângulo. De uma outra forma, o orgulhoso jamais vai se dobrar que ele precisa mudar. O orgulhoso jamais vai entender que ele precisa mudar, amenizar. O orgulhoso não se apequena. O negócio do orgulhoso é disputa. O negócio do orgulhoso é mostrar que ele é, mesmo sem nunca ter sido. Porque quem é não demonstra o que é ou o quanto é. Mas quem não é, está o tempo todo querendo se exibir para dizer que é. Só que um dia o rei vai mostrar que não é, não tem, não fazia, não sabia, não era. Nós precisamos nos despir do orgulho. O orgulhoso, ele tem a prepotência no tratamento com as pessoas. Isso é fácil, dispensa comentários. O orgulhoso tem a incapacidade de ouvir críticas porque sempre busca atacar ou defender. Tem mais essa, o orgulhoso tem sempre um ponto de, não, mas você tem que entender que ele não quer perder. Como diz o pastor Marcos, ganhar jamais, empatar talvez. O orgulhoso vai até o fim naquela forma, naquele trato, naquele pensamento. Ele não vai pensar e falar, olha, pensando bem, ainda que não estivesse errado, pensando bem. E como é difícil quando nós pegamos professores arrogantes. Quantos de nós ficamos traumatizados em determinadas matérias?
Quantos de nós ficamos traumatizados em determinadas áreas de trabalho por causa de chefes, de patrões orgulhosos que não deram a entender? Todo orgulhoso, grifo meu, todo orgulhoso é um mau ensinador. Todo orgulhoso é um mau líder, porque ele se impõe na base do terror. Isso seja na nossa vida, na nossa relação normal, de vizinhança, de família. Você não pode ser orgulhoso. Os filhos gostam de um pai orgulhoso? Correm. O marido gosta de uma esposa orgulhosa? Vai dar em divórcio, porque não vai ceder. O orgulho tem acabado com a moral e com a boa fama. O orgulho tem acabado com os relacionamentos. O orgulho tem acabado com a convivência. Nós estamos vivendo num mundo pós-moderno. Pós-moderno por quê? Porque quando caiu o muro de Berlim e a União Soviética se esfacelou, então começou um novo modernismo. Senão estávamos vivendo na modernidade, na história moderna, mas o pós-modernismo que disseram é o momento agora em que todo mundo tem verdade, não existe uma verdade absoluta, cada um pensa o que quer, tem a expressão politicamente correta, tem coisa que você pode não falar, tem coisa que você pode nem deve dizer para não ofender, porque o senso comum diz que cada um tem que levar a sua vida da forma que quiser. Então o pós-modernismo está enchendo as pessoas de orgulho, fazendo com que elas sejam o centro do universo, com que elas sejam as mais necessitadas, com que elas precisem de todas as coisas. Você tem que entender o meu problema. Não, o seu problema conta para Jesus. Ele é o caminho. Confia no Senhor. Não te desanime. Leva a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Mas o mundo pós-moderno tem feito o orgulho ser paparicado. Seria essa a expressão. Você olha os programas de televisão e muitos filmes, o orgulho, a soberba é o que mais impera. Teu jardim, olha só que frase, e é de um anônimo. O teu jardim é o lugar onde o orgulho não pode entrar, pois se o orgulho entrar, logo será afogado no teu sangue. Por que jardim? Porque Jesus estava no Getsêmani, no momento em que ele podia se orgulhar, que estava acabando, que já era o fim, que ele seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que todas as promessas de Deus, todos os pensamentos, sentimentos de Deus, ele podia se gloriar, mas a Bíblia não fala isso. Ele chorava com gotas de sangue, sabendo que o meu pecado, que a minha maldade, que o meu orgulho estariam naquele momento sendo lançados sobre ele. E lá no Calvário, cravado, diz a Bíblia que simplesmente ele apagou toda e qualquer dívida, não existe mais, não existe mais, não existe mais, agora é meu, comprei, quanto você quer, está pago, estou dando além, estou dando a mais. Então não havia e não há porquê o orgulho tentar entrar no nosso coração, como entrou no coração de Satanás, dando a entender que Deus era incompetente, que Deus era incapaz, que Deus havia feito alguma coisa pela metade. Orgulhoso, você precisa saber que Jesus é o caminho, que Jesus muda a história, que Jesus contorna todas as situações, que nós não temos poder e força em nós mesmos. Orgulhoso precisa entender que há um Deus que vela sobre todas as coisas, que comandou o universo, não precisou da nossa ideia, não precisou do nosso pensamento, não precisou do nosso gostar ou do nosso querer, que estabeleceu cores, que estabeleceu formas, que estabeleceu lugares, que fez o que fez, porque Ele é Deus e não precisou que nós entrássemos com nenhuma situação, porque nós somos criatura, nós somos formados por esse Deus perfeito. Então o orgulho precisa ser morto, o orgulho precisa ser mortificado, o orgulho precisa ser exterminado. Se as coisas vão bem, se as coisas estão bem, procura apresentar e lançar diante de Deus e dizer: Deus, não deixa com que o meu coração me engane, não permita com que o orgulho entre sobre a minha vida, com que essa nuvem de independência me faça tão distante e longe do Senhor a ponto de eu de repente descambar para um outro lado que eu não devo e que eu não quero. O orgulhoso se afasta de Deus. Irmãos, no reino dos céus não existe orgulhoso, no reino de Deus não existe orgulho, porque o orgulho vai falar de si, o orgulho vai falar de mim, das minhas qualidades, das minhas preferências, dos meus desejos, das minhas necessidades, mas Deus vem e coloca o sangue de Jesus sobre a nossa vida, fazendo com que esta praga chamada orgulho não cole. Todos os dias nós vamos encontrar alguém tentando nos dar dicas de como ser orgulhosos, porque você é bom, olha, porque você é bonita, olha, porque você é perfeito, olha, você está perdendo tempo fazendo tal coisa. Irmãos, não caiam no conto do vigário, ele já levou 1/3 com isso, né, vigarista? Ele levou 1/3 com essa conversa, por causa do orgulho.
por causa do orgulho. E tem muita gente que não aceita reprimenda, não aceita repreensão, não adquire conhecimento, não melhora porque é orgulhoso. Eu sei tudo, eu vi tudo, eu conheço tudo, eu nasci há 2000 anos atrás. Saiba que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Por quê? Não colocaram data, mas esses dias eu li também de que de Adão até os patriarcas foram mais ou menos 2000 anos, dentro do calendário judaico. Dos patriarcas até Jesus, mais 2000 anos, aproximadamente. De Jesus até nós, falta muito pouco. Eles falam que em 2000 anos sempre ocorreram coisas no mundo espiritual. A cada 2000 anos havia uma convulsão dentro dos propósitos de Deus. Não se sabe exatamente o porquê, mas uma coisa é certa, ele não disse dia nem hora, mas aquela luzinha acendeu na minha cabeça, falou, olha, então nós estamos próximos. Se Jesus foi registrado um pouco mais velho do que era, não é? Então nós não estamos no ano 2019, Jesus não teria hoje 2019, bem menos. Então nós estamos aproximadamente com alguma coisa perto de 16, 15 anos, pastor Maurício. Dentro desses 2000 anos, eu não estou dizendo que Jesus vai voltar em 15 anos, não. Não estou dizendo. Mas eu estou dizendo que dentro das contas do calendário judaico, a cada 2000 anos alguma coisa excepcional sucedeu. E nós estamos perto de completar 2000 anos após o nascimento de Jesus. Eu quero crer que seja o arrebatamento da igreja. Todas as coisas estão mostrando que Cristo está voltando. Mas faz 100 anos, não importa, não importa. Jesus está voltando e dentro do relógio judaico, daqui a pouco já faz 2000 anos. 2000 anos, guarda essa data. Daqui 15, 20 anos, eu espero estar vivo. Eu espero estar vivo e morrer um dia antes para que eu seja arrebatado com o Senhor. Não quero ser levado nos ares, não. Eu quero ser arrebatado uma vez só. Não, arrebatado é vivo. Confie na palavra do Senhor. Uma das formas de você vencer o orgulho. Confie na palavra do Senhor. Salmo 39, 4-6 diz assim: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual a medida dos meus dias para que eu compreenda como sou efêmero. Eis que fizeste os meus dias da largura de palmos e a duração da minha vida igual. E quase nada diante de ti, porque o Senhor é eterno. O homem, seja quem for, é apenas um sopro. O homem vai, o homem vem, como a sombra. Um simples sopro o agita, amontoa e não sabe quem o recolherá. Ou seja, a palavra do Senhor diz, você é breve, você é perene, não fique perdendo tempo com o tal do orgulho que te alija, que te faz achar que você é. Daqui a pouco você morre. Todo orgulhoso morreu, todo orgulhoso já morreu, assim como todo humilde morreu. Mas o humilde entra em memória, o humilde é lembrado, o orgulhoso em pouco tempo é esquecido. A Bíblia fala que é a memória do ímpio. A memória do ímpio é apagada e o orgulhoso é ímpio. O orgulhoso vai ser apagado a sua memória a ponto de não deixar saudade para nada, nem para a viúva ou viúvo. Vai, do dia para a noite, morreu, acabou a história, vamos para outro, vira a página. Salmo 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ou seja, se humilhando na presença do Senhor para que o orgulho não entre. Um coração contrito, necessitado, sabendo de quem vem, quem faz, quem promove, quem dá hora, quem tira da hora, quem põe. Deus! O salmista dizia, olha, presta atenção, para que você não caia no perigo da soberba, se apresente a Deus, apresenta um coração humilde, não um coração independente, um coração que já entra achando que Deus deveria fazer e ser porque você declarou. O que você declara tem e diz respeito a você, não a Deus. Agora, quando Deus declara, diz respeito a nós. Esse papo, essa história, eu declaro sobre a sua vida, você não declara nada. Se a Bíblia não disser, se o Senhor não declarar sobre a sua vida, a minha declaração é desejo, a minha declaração é vontade, a minha declaração são palavras, a minha declaração é um senso comum, é racional, no sentido de que é o meu desejo.
Então eu declaro, eu posso declarar o que eu quiser, que não vai chover, que não vai atingir furacão. Agora, se eu disser, se o Senhor colocar a tua mão, Senhor, coloca a tua mão, que a bênção do Senhor não permita que aconteça, que a mão do Senhor não deixe que chegue, que o Senhor faça prosperar, que o Senhor faça prosperar. Nós lançamos para Ele dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, não é sobre a minha vontade. Embora existam homens de Deus, como Elias e outros tantos aí na história recente, que falam e Deus vem e carimba. Mas, irmãos, isso não é prática comum. Isso não é ensino, isso são experiências de que você sai declarando, declara o que você quiser. Eu quero declarar. Se eu fosse depender de declaração das tantas vezes, momento de confissão. Não grava e a Fábio não está aqui, graças a Deus. Se eu fosse casar com as pessoas para as quais e com as quais eu já declarei na minha vida 30 anos de evangelho, irmãos, eu acho que eu tinha um harém. Tantas pessoas que eu aprendi, não, olha, declare, eu aprendi. Só que de uns anos para cá eu desaprendi e descobri que Deus tem o melhor, Deus tem o tempo, Deus tem a maneira, Deus tem a forma perfeita de fazer. Não são as minhas declarações, porque eu declarava como que dizendo, Deus, olha, o negócio é o seguinte, eu estou escolhendo. Eu não escolho, eu fui escolhido, eu só amo porque Ele me amou primeiro. Por isso, lembre-se que há um tempo atrás eu falei, irmãos, não venho jamais com o verbo merecer, porque eu não tenho mérito algum. Merecer vem de mérito. Mérito quer dizer, quando você faz alguma coisa que você tem direito. Eu não tenho direito, nós não temos direito, irmãos. O nosso direito seria de morte, o nosso direito seria de sentença capital, longe de Deus. Mas por causa da misericórdia, por causa da graça, por causa do seu amor que nos alcançou, por causa da bondade de Jesus em assumir um plano perfeito para a salvação, para a nossa redenção, nós estamos aqui hoje, não por mérito. Mérito sim dele, ele tem mérito. A ele deve ser glória. A Bíblia fala que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mérito meu, zero, nenhum, riscado. Mas o orgulhoso acha que ele tem mérito, que ele tem direito. Gálatas 6,14 diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O Senhor é digno de glória. Eu não vou me gloriar em nada, porque Ele que deu, Ele que fez, Ele que age, Ele que promove, Ele que incentiva, Ele que dá, Ele que tira. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó entendeu bem. E nós entendemos bem, porque quando a morte chega, ela mostra, não vale nada você ser orgulhoso. Seja humilde, esteja diante de Deus como alguém que precisa dEle, esteja diante dEle como alguém que está debaixo dos seus cuidados, esteja diante de Deus não como alguém que está no mesmo nível. Nós não estamos no nível nem de anjo, que não dirá do próprio Deus. O sangue de Jesus seja sobre a nossa vida. E vamos à frase de João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. João dizia e sabia, quando alguém, você é o cara, você é o profeta, você, e tinha uma vida íntegra, era primo de Jesus, e veio com promessa de Deus, e o seu nascimento foi um milagre, mas ele disse, importa que eu diminua, não sou digno nem de tirar as havaianas do pé dele, importa que Ele cresça. Se esse sentimento, irmãos, estiver no nosso coração, nós vamos nos servir uns aos outros em amor, em humildade. Sabe por que as pessoas não te cumprimentam? Porque você não as cumprimenta? Porque vai brotando um orgulhozinho, vai brotando uma despreocupação com o outro e uma preocupação só com a sua vida, só com a sua barriga, só com o seu ventre, só contigo. Nós precisamos descer do pedestal e chegarmos no nível da humildade. Nós precisamos ser humildes, irmãos. Encare a vitória sobre o orgulho como uma batalha a ser vencida todos os dias. Não esqueça, frase, que toda a sua obra ministerial e não legislativa, é para que você não seja senhor da igreja, mas um servo. Você está fazendo uma obra ministerial, não legislativa. Você está trabalhando para os outros. Quem disse isso? Abraham Lincoln. Você não é aquele que constrói, aquele que edifica. Você é um ajudador, você é um servo. Ajude a construir a igreja do Senhor, ajude a construir a irmandade, ajude a auxiliar os irmãos nas suas necessidades. Quem vai fazer isso? O orgulhoso? Longe disso. Ele vai mais, de repente, para aliviar a consciência, deixar no testamento uma parte para a sua fundação, mas em vida não ajuda, não desce,
Nós precisamos, irmãos, ler biografia de gente humilde, de missionários. Nós precisamos sentar do lado dos nossos irmãos e ouvirmos as suas histórias de necessidade, de dificuldade que passaram. Então nós aprenderemos um pouco sobre humildade. Quer um livro bom para você ler? Heróis da Fé. Fala sobre a vida de homens e mulheres que andaram com Deus, que buscaram fazer a vontade do Senhor, que não tiveram apego a esta vida, não tiveram apego à sua casa, não tiveram apego a dinheiro, não tiveram apego à escola, não tiveram apego às suas profissões. Foram homens que procuraram andar com Deus, foram homens que se gastaram diante de Deus, foram pessoas que viram o reino do Senhor em primeiro lugar, foram pessoas que enxergaram a eternidade, foram pessoas que olharam para a glória do Senhor e não para as suas glórias, porque sabiam que era temporário, que era passageiro. Saiba que essa luz que nós temos hoje, que esse apulpo popular, de sermos queridos, de sermos celebridades, de sermos vistos, isso passa. Adoeça, envelheça, morra, você vai descobrir que o orgulho foi um distanciador de relacionamentos entre você e os seus irmãos, entre você e Deus. Irmãos, nos céus, graças a Jesus, não vai entrar orgulho. Se há, dentre tantas coisas que não existem, que a gente podia dizer, mas que tem só um pouquinho para estima, nem para estima, nos céus nós vamos precisar do orgulho, porque Jesus estará lá, Jesus será a nossa alegria para sempre. Provérbios 8:13 diz assim, e eu já estou terminando, o temor do Senhor é odiar o mal, detesta o orgulho e a soberba, a má conduta e a boca perversa. Isso é uma edição, Pão Nosso, uma Bíblia que eu acho que só eu na América tenho. Comprei em 93, que beleza, e eu gostei dessa expressão. O temor do Senhor é o ódio ao mal. Deus detesta o orgulho e a soberba, a má conduta e a boca perversa. Pesado, Provérbios 8:13. Na nossa tradução normal, Provérbios 11:2. Em vindo a soberba, o orgulho, a arrogância, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria, a verdadeira sabedoria, diz uma outra tradução. Provérbios 13:10. Primeira parte. Da soberba só resulta a contenda. Todo orgulhoso é um contendeiro. É brigão. Não precisa nem ser corintiano, é brigão. Provérbios 16, versículo 5 diz assim, abominável, desculpa os corintianos, sei que tem muito corintiano em paz. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração. Abominável. A Bíblia diz abominável, abominável. E evidente que não ficará impune. Provérbios 16, 5. E o versículo 18, do mesmo 16, diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Porque lá em Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, ele fala, porque nos últimos dias sobrevirão. Nos últimos dias serão dias trabalhosos. E quem está inserido nesses dias? O arrogante, porque ele não se deixa trabalhar, ele não se permite ser cuidado. Mas a humildade é o caminho para aprender. A humildade é o caminho para servir. A humildade é o caminho para enxergar. A humildade é o caminho que nós devemos trilhar para viver. Mas o que é humildade? É eu vender tudo? O que é humildade? É eu me isolar? Não, a humildade é você descobrir que os outros são superiores a você. Quando você acha que você é mais, você descobre que tem gente melhor do que você e Deus te escolheu não porque você era o melhor, mas porque dentro do propósito dele, ele tinha uma missão na sua vida, ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade, ele tem um propósito na sua vida, mas não que você seja o melhor. Eu não sou o melhor para estar aqui pregando. Tem um monte de gente, se nós estamos aqui em 300... tem pelo menos 299 pessoas melhores do que eu aqui. Mas aprove ao Senhor, nesse momento, nesta situação, a mim. Existem pessoas que cantem melhor que o Mazinho? Difícil. Mas certamente deve ter aqui no nosso meio. Orgulho, né? Baixa. Brincadeira. Mas entendam que nós estamos, irmãos, e fazendo o que fazemos pela misericórdia e pela graça do Senhor. Se você almeja estar aqui, glória a Deus, mas pelos motivos corretos, da forma correta. O orgulhoso é truculento, o orgulhoso é mentiroso, o orgulhoso, ele vai querer porque ele vai querer. Só que a Bíblia fala, ninguém tome para si esta honra, se de Deus não for chamado. Não queira fazer uma coisa para a qual você realmente não tem um coração inteirado em Deus. Já imaginou?
Aqui é fácil. Mas pega um carro de marcha e se apresenta como motorista do presidente Trump e você não sabe dirigir carro de marcha. Vai dar em quê? Você fica de olho no salário, nos benefícios, na segurança. Vai dar que você vai ser acompanhado pelo FBI para algum lugar bem distante e vai ficar lá preso, porque você está tentando se habilitar para uma coisa da qual você não é capacitado. No reino dos céus, de igual forma, não estou dizendo aqui que ninguém é incompetente, não. Todos nós, irmãos, todos nós fomos chamados. E desde o nosso chamado, Deus colocou alguma coisa na nossa vida para nós fazermos. Nós não fazemos de teimosos, nós não fazemos porque achamos que não temos capacidade ou competência, nós não fazemos porque achamos que ninguém nos chamou, nós não fazemos porque estamos protelando, uma hora eu faço, um dia eu faço. Não, uma hora a Paula vai bater uma foto, o pastor Maurício vai me ver. Nós fomos comissionados por Deus. O ídolo do Senhor é para todos nós. Nós temos em nós, por causa dele, alguma coisa de valor que ele trabalha para que a glória seja dele. Então não se coloque como mais falso piedoso, naquela falsa humildade. Ah, não, mas eu ser chamado, não, longe de mim. Deixa de ser preguiçoso. Se apresente para o Senhor. Deus dará caminho, Deus dará estratégia, o Senhor fará a seu tempo com que as coisas em conformidade com o desejo dele se realizem. Mas, por favor, não se omita. Esteja em Deus, esteja no Senhor, busque do Senhor. Não permita que o orgulho entre no seu coração e faça uma análise nessa manhã. Orgulho é como cebola. Pensa, hein? Se não entendeu o resto da frase, mas fala, mas o que é uma cebola? É aquilo mesmo, que você não pode chegar perto de ninguém, é gostoso. Mas tem dia que a gente sabe que a gente só pode comer cebola no café da manhã, porque até o jantar não se desfaz o cheiro. O orgulho não se vai do dia para a noite, só Jesus para tratar. Não há um remédio, infelizmente, a CVS, nem o Walmart, não tem remédio para isso, eu não tenho terapia para isso, não adianta me perguntar de médico, ele não vai saber como combater o orgulho. Mas aqui a receita está dada, aqui dentro tem uma forma de você combater o orgulho e todos os males da sua alma e você se tornar humilde. Bem-aventurados os humildes, é o que a Bíblia procura. Deus abençoe. Pai amado, nós te damos graça nessa manhã.